Boa tarde, estamos no ar com o Vale Urgente desta terça-feira, 12 de abril de 2016. Vamos começar o programa, mas antes de começar o programa, lembrar que a dona Anice de Jacareí, mãe da Jana, que trabalha lá no Policlin de Jacareí, está ligadona no nosso programa. E eu quero desafiar a dona Anice aqui. Dona Anice, será que um dia eu vou poder ir até a sua residência, te dar um abraço, tomar um café e comer um pedacinho de bolo de laranja? O Pedro prefere de maracujá, mas eu prefiro de laranja. Pode ser de maracujá também. Falou em comer, é comigo mesmo. Agora eu sou um cara comilão. Não é mesmo? Como é que é o nome desse menino aí, do vidro ou Djalma? Não. Não, mas tem o sobrenome dele. Hã? Goldenstein. Goldenstein. Você tem aquela música daqueles japoneses, dos chineses? Brincadeira, hein? Bom, aguenta aí que você vai chegar a sua hora, tá? Olha, o incêndio no rancho do Fundo Social de São Luís do Paraitinga pode ter sido criminoso. Quem é que faria um negócio desse, hein? A polícia, isso você vai saber já já. É o destaque do que vai acontecer no nosso programa. A Polícia Rodoviária Federal apreende 13 mil maços de cigarro. A Polícia Militar faz o combate a condutas criminosas do fluxo do funk. Eu não tenho absolutamente nada contra. Tem gente que gosta do funk. Na minha época, Pedrão, qual era a música da nossa época? Eram canções que você ouvia e tinha letra, né? Ela tinha melodia, letra, era gostoso de ouvir, mas era a minha época. Hoje, Pedro, a garotada, não são todos, mas a garotada curte um outro estilo de música. Mas só que esse estilo novo, né, que a garotada curte... Na mão, assim, vou cortar você na mão. Você, vou parar pela rabiola. Eu ouvindo, dói o meu ouvido. Mas eles gostam, porque é outra geração. Só que o que tem que entender, né, que as pessoas não conseguiram entender ainda. Na época, não tinha essa tecnologia. Eu me lembro, na época quando galã, tira o galã. A radioatividade leva até vocês. Era isso. Mais um programa da série a série. Dedique uma canção a quem você ama. E até hoje eu curto essas canções. Eu tenho aqui em minhas mãos uma carta. E eu usava isso no rádio. Isso bombava. Você imagina, um pouquinho mais alto, Pedro. Imagina a dona de casa lavando roupa, preparando o almoço e o apresentador, que era eu, no rádio, tocando uma canção como essa e falando coisas que as donas de casa ouviam e ficavam deslumbradas, com letra. Só que tem um detalhe, não tem a tecnologia, pronto, Pedro, a tecnologia, né, melhorou e equipamentos de som, né, muito potentes. Então hoje falta o quê? Um pouco de respeito. Então o cara coloca um funk, ele aumenta, ele quer que todo mundo ouça a música que ele gosta. Isso é uma tremenda falta de respeito e é exatamente por esse motivo que entra a polícia militar para fazer o trabalho dela, porque acaba doendo o ouvido da pessoa. Eu me lembro, há muitos anos atrás, eu tinha um Fusquinha e eu tinha um aparelho TKR. Lembra disso, Pedro? E era fita cassete. E na época a gente virava, quando quebrava, a gente virava a fita cassete e voltava na caneta. Porque a caneta servia certinho ali, voltava a fita e colocava no TKR, que era bom pra caramba, mas não era tão alto assim. E era gostoso demais, né? Fusquinha, você andando com roda gaúcha,
aquelas rodinhas, rodinha 13, era gostoso demais, todo mundo curtia, gostava pra caramba. Então hoje a polícia tem que intervir nisso porque você aumenta o som demais. E essas músicas, né, com apologia ao crime, essa até que é boa. Mas tem músicas de apologia ao crime, então a polícia luta para combater isso daí. Eu não sei que gosto, mas eu respeito, só não gosto de ouvir. 2 mulheres e um homem foram presos. E foram presos por tráfico de drogas. A ocorrência foi registrada na Zona Sul de São José dos Campos. Essas imagens são da transferência na delegacia. Olha aí as meninas. Estão entrando no bonde do Tigrão, aliás, do Corrá. Ali o Corrá. Corrá é professor de educação física. Olha só, o Corrá, professor de educação física e também policial. Está vencendo o tempo dele já, em breve ele vai se aposentar, mas é um grande policial, correto pra caramba, e ele é cowboy. Ele gosta de andar a cavalo, né, Corrá? Aí no seu sítio, pros lados de Monteiro Lobato, pro lado de Minas aí, o Corrá que está no piloto do bonde do Tigrão, que leva essas meninas para o presídio feminino e lá eles vão pagar pelo crime que cometeram. Agora não adianta mais, né? Chorar o leite derramado. O rancho do Fundo Social de São Luís do Paraitinga pegou fogo. E pegou fogo ontem à tarde. E segundo informações da Defesa Civil, o incêndio teria sido criminoso. O caso aconteceu por volta de 1h da tarde, quando um funcionário da própria Defesa Civil viu a fumaça na parte externa do local. Após ter controlado as chamas, que senão ia torrar tudo, né? Depois de 30 minutos, a equipe percebeu, né, que alguém poderia ter provocado o incêndio nesse lugar aí. Por que isso? Por que chegaram a essa conclusão? Porque um frasco de álcool teria desaparecido do local. Cadeiras, mesas, fogão e o telhado do local foram afetados. O telhado precisou ser demolido, porque senão ia trazer outro risco, né? Para poder trocar tudo também. Corria risco de desabar, segundo informações da Defesa Civil. A casa não ficou prejudicada. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil local. E olha, São Luís do Paraitinga, para quem não conhece, é um lugar bonito, né? Um lugar gostoso até, cidadezinha antiga, tudo muito bem cuidado, muito bem pintado, tem uma praça no meio. Eu estive em São Luís, que já passou por uma situação muito difícil, quando a água subiu 70 metros quase, cobriu a torre da igreja, derrubou a torre da igreja, e eu visitei recentemente São Luís do Paraitinga, vi que tudo foi restaurado, muito lindo, né? Mas por que será que fariam isso lá? Será que é política? Vai saber, né? Tem gente que não gosta, tem gente de um coração tão ruim e a gente não consegue descobrir por que a pessoa é capaz de fazer um negócio desse. Então, e volto eu no livro, né? Mentes perigosas. Vai saber o que passa na cabeça do semelhante. A Polícia Rodoviária Federal apreendeu ontem 13 mil maços de cigarro na Via Dutra, trecho de Pindamonhangaba. As polícias, ou os policiais, abordaram o motorista, ele estava numa Zafira, essa Zafira que você está vendo aí, e demonstrou estar bastante nervoso do que estava transportando. Na vistoria, dentro do carro, foram encontrados os maços de cigarro, e de origem paraguaia. E escrito na caixa assim, La garantia soy yo. Sem nenhuma documentação, sem nenhuma nota fiscal, sem absolutamente nada. O motorista afirmou que a mercadoria era do pai e que ele estava só fazendo uma gentileza aí para o pai de transportar o cigarro. Quando o motorista chegou à delegacia da Polícia Civil de Pindamonhangaba,
O pai dele, de 67 anos, já estava lá, prestando depoimento, porque a polícia havia apreendido os cigarros na casa dele também. Então prenderam o pai, que já havia sido localizado na casa dele uma quantidade de cigarro, e o filho, que já estava chegando do Paraguai com mais cigarro também. Aí juntou a família toda para viver num lugar fechadinho. Mas acho que é um crime de menor potencial ofensivo. Não acredito que tenha sido preso não, viu? Acho que cabe fiança nesse caso aí. Pode ser que não, né? Mas eu acho que sim, é um crime de menor potencial ofensivo. Né? Porque lá em Brasília levam milhões e não vão presos. Eu acho que nesse caso aí, acho que cabe né, se prender sacanagem. Um adolescente de 15 anos de idade foi morto após ter sido sequestrado ontem à noite. É isso? No Jardim Garcês, em Taubaté. A Polícia Civil informou que os pais do garoto foram até a delegacia alegando que o filho tinha sido levado por 4 homens e aí começou então o trabalho de investigação. Os criminosos queriam que o tio, que tem passagem pela polícia, desse algum sinal para que o garoto fosse liberado. Porém, o tio não compareceu no local combinado. Por causa disso, os bandidos executaram o menino e o deixaram num córrego do bairro. Até o momento, ninguém foi preso. A polícia trabalha investigando. A Polícia Civil está investigando o caso. Que maldade, né, gente? Que maldade, senhoras e senhores! Satanás! Que país é esse que a gente vive, não é verdade? Brasil! É um país onde o cara só olha a vida dele, ou seja, no tocante à situação financeira, né? Só que é para ele, não divide com ninguém. Se puder pegar um pouquinho do outro também, é super fácil. Vira mão leve rapidinho. É o Brasil fazer o quê? Brasil, aí o sujeito acho que pensa assim, bom, se em Brasília estão roubando milhões, por que eu não posso meter a mão nos trocadinhos, né? Cada um planta aquilo que quer colher. Uma notícia não muito agradável agora. Não que essa seja agradável, que eu falei agora há pouco, né? O cantor Davi Paula, de 35 anos, da dupla Neto e Davi, no município de Jacareí, foi encontrado morto hoje pela manhã, dentro da casa dele, na região do Parque dos Sinos. Está aí a dupla. Segundo informações preliminares da própria polícia que está investigando o caso, foi Neto, o parceiro dele, o primeiro a entrar na casa e encontrar o irmão. A polícia informou que trabalha com a suspeita de suicídio, mas está investigando o caso. Eu conversava com a doutora Bianca e outros médicos, o doutor Ricardo Naim também, doutor Danilo Stanzani e o próprio doutor Aguilar, que é um neurologista. Doença do século, depressão. Não deixa a depressão tomar conta de você, não. A vida é maravilhosa. Eu quero viver até os 200 anos. Vou ver coisa ruim pra caramba, mas vou curtir pra caramba, vou ver coisas boas também. Doença do século, depressão. Chama o intervalo que eu volto já.